Agora vai dar certo. Pronto. Pronto nada, né, professor? Agora sim, vamos lá. Isso aqui foi o nosso mapa mental da aula passada, vocês lembram? Falei para vocês uma noção sobre controle de consonalidade. Falei para vocês, né, que nosso controle de consonalidade exige que a nossa Constituição ela seja escrita, formal, eu até esqueci aqui, ó, rígida também, tá? Rígida. Vocês lembram o que é uma Constituição rígida? Gente, estou falando o seguinte, ó. Eu disse para vocês que controle de consonalidade vai verificar a validade da lei. Lembra disso? A validade das leis, para saber se elas são compatíveis ou não com a Constituição Federal. Só que essa história de controle de consonalidade não existe em qualquer país. Só existem naqueles países em que há o princípio ali da supremacia da Constituição. O que é a supremacia da Constituição? Que a Constituição está acima de todas as outras. Só que é o seguinte, essa Constituição não pode ser qualquer Constituição, ela tem que ser escrita. Ela não pode ser não escrita, ela não pode ser a partir de costumes, tem que ser escrita. Ela tem que ser formal também, ou seja, todos os dispositivos que estão lá, todos os dispositivos têm status constitucional, está na mesma hierarquia, e ela tem que ser rígida. Vocês lembram o que significa classificação rígida? Rígida significa dizer que a modificação da Constituição ela é mais rígida, ela é diferenciada das outras. Por exemplo, você quer alterar uma lei ordinária. Como é que você altera uma lei ordinária? É simples, é o mesmo procedimento, inclusive por aprovação de maioria relativa. Lei complementar, maioria absoluta, mas uma casa, outra casa, um único turno. Mas para alterar a Constituição, 2 turnos em cada uma das casas e aprovação de 3/5. Então, ela é rígida, porque a modificação do texto é mais rígida. Beleza. Aí eu falei para vocês, tá, mas essas leis, elas precisam ser validadas, compatíveis com o quê? Não só o texto da Constituição Federal, que inclui as emendas, mas também os tratados internacionais, olha só, os tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados no mesmo rito especial das emendas à Constituição. Falei isso também para vocês. Outra coisa que eu falei foi o fato de que as leis a que a gente analisa são somente as leis que entraram em vigor após a Constituição de 88. Ué, mas e as leis pré-constitucionais, ou seja, as leis anteriores à Constituição de 88? Elas não sofrem controle de constitucionalidade, a não ser a DPF. Só que a DPF não quer declarar inconstitucionalidade. Hoje eu explico a DPF para vocês. Mas olha só o que acontece. Nas leis anteriores à Constituição de 88, a análise que elas sofrem é de serem recepcionadas, se forem compatíveis com a Constituição, ou de revogadas, se não forem compatíveis com a Constituição. A terminologia é diferente, tá bom? Cheguei a comentar para vocês sobre desconstitucionalização, né? Que é pegar uma Constituição antiga e transformar ela numa lei infraconstitucional. Mas aí precisaria que isso fosse de maneira muito expressa na nova Constituição. Isso não aconteceu com a nossa, mas já aconteceu em Constituição estadual, tá bom? Disse para vocês que existem, né, duas análises aqui de inconstitucionalidade, por omissão e por ação. Omissão quando não há uma lei que deveria existir. A Constituição mandou fazer uma lei, aquelas leis de eficácia limitada, né, que dependem de uma lei infraconstitucional. Não tem essa lei. Então, é uma inconstitucionalidade por omissão. A gente vai falar da ADO hoje, tá bom? Mas a mais comum de todas é a inconstitucionalidade por ação, ou seja, a lei existe, mas ela não é válida. A lei existe, mas ela não preencheu os requisitos da sua validade. Ela é incompatível com a Constituição. E essa lei que existe, mas não é válida, ou seja, ela é inconstitucional, essa inconstitucionalidade pode ser, olha aí na tela, pode ser formal ou pode ser o quê, por favor? Material. Formal quando não obedece ali a sua formação pela competência, pelo procedimento legislativo. Material tem a ver com o conteúdo. Gente, me lembra aqui uma coisa. Na aula passada, eu falei para vocês sobre a inconstitucionalidade por decoro parlamentar. Eu não lembro. Quando eu fui revisar isso aqui para colocar para vocês lá no WhatsApp, eu não lembrava se tinham colocado e acabei colocando aqui. Alguém pode me lembrar?
Falou não, né? Então, é rapidinho, é simples vocês vão entender. Repare. A inconstitucionalidade formal é porque não foi obedecido ali para a sua formação, ou o processo, ou a competência, o processo legislativo, ou a competência de quem escreve aquela lei ou não. Material, eu já disse, matéria, o conteúdo. A matéria em si, ela é incompatível com o conteúdo da Constituição. O conteúdo da lei é incompatível com o conteúdo da Constituição. Inconstitucionalidade material. Só que aí, olha só, vocês lembram do Eduardo Cunha, não lembra? Vocês devem se recordar de Eduardo Cunha, foi presidente da Câmara dos Deputados, enfim. O Eduardo Cunha, um dos processos aos quais ele foi processado, né, está sendo ali acusado, é que o Eduardo Cunha ganhou propina para aprovar uma lei. Aprovar lei e PEC. Não foi só lei, não, foi PEC. E nesse caso da PEC, assim, ele era o chefe, mas o dinheiro foi distribuído para muitos parlamentares. A questão é o seguinte: a lei em si, ela não é incompatível com a Constituição. O conteúdo daquela lei não é incompatível com a Constituição. Ou seja, não tem inconstitucionalidade material. A formação daquela lei, a iniciativa, o processo legislativo foi tudo ó, bonitinho, tudo certo. Ou seja, não havia inconstitucionalidade formal, não havia inconstitucionalidade material. E aí? Professor Pedro Lenza, foi lá e criou na doutrina dele, puxou lá mais uma setinha e colocou vício por ação, né? Inconstitucionalidade por vício de decoro parlamentar. Quando os parlamentares ali recebem propinas, né? Eles cometem um decoro parlamentar. Você sabe que o parlamentar ele não pratica improbidade administrativa, né? Ele comete ali decoro parlamentar. É diferente, né? Então, nesse caso do decoro parlamentar aí, é isso. Os deputados receberam ali propina, o dinheiro. Ela é bonitinha, a lei é perfeita, mas por trás houve ali uma corrupção. E foi isso que ele chamou, tá bom? É bem simples. E aí eu comentei para vocês que existe um momento de fazer o controle. O controle ele pode ser antes da lei existir, mas o controle pode ser feito depois que a lei existir. Antes da lei existir, a gente chama de controle preventivo. Pode ser feito pelos três poderes. O Poder Legislativo faz isso com a CCJ, o Poder Executivo faz isso por ocasião do veto, né, nas leis ordinárias e leis complementares, antes da promulgação, ao invés de ser promulgada, né, antes da promulgação, há aquela fase ali de ser vetada ou sancionada, veto ou sanção. Sancionar é concordar com a letra da lei. Vetar é não concordar com a lei. E o veto pode ser político ou jurídico. O veto jurídico é quando ele entende que aquela lei que chegou na mão dele, ele presidente, ou chefe do executivo, né, pode ser prefeito, pode ser governador, ele entende que aquele conteúdo é inconstitucional. Veja, ele está fazendo um controle de constitucionalidade preventivo. A lei ainda não existe, não é verdade? E existem os casos em que o judiciário, ele é ali demandado, né, por meio de um mandado de segurança, pelo legitimado, que são só os parlamentares, porque um projeto de lei está sendo ali violado. Aí eu só quero dizer para vocês o seguinte, olha só. Segundo a jurisprudência do STF, eu não sei se eu falei isso na aula passada, mas eu vou falar agora aqui, tá? Presta atenção. Acorda. Vem cá, ó. É o seguinte, eu estou falando do preventivo realizado pelo Poder Judiciário, ou seja, por meio de um mandado de segurança feito pelo parlamentar. O fato é o seguinte, em regra não caberia, tá? Em regra não caberia. Mas, quando pode, é por meio de um mandado de segurança. Mas um detalhe, tá? São só duas situações. Pode ser para atingir uma PEC que está tentando abolir uma cláusula pétrea, tá bom? Ou um projeto de lei que está desobedecendo o processo legislativo. Professor, e se esse projeto de lei aqui, tiver já um conteúdo inconstitucional, ou seja, a matéria dele é inconstitucional. Não pode, tá? Nesse caso aqui, é só quando for vício, o quê, por favor? Formal, tá? Só quando for vício formal. Em relação à cláusula, em relação à
projeto de emenda à Constituição, que é a famosa PEC, pode, tanto pela questão formal, quanto se estiver violando uma cláusula pétrea. Lembra das cláusulas pétreas, lá do artigo 60, parágrafo 4º? Tá bom? Tá? Separação dos poderes, a forma de Estado da federação, os direitos fundamentais individuais, e o voto, né? O voto que é secreto, universal, né? Direto, obrigatório não é cláusula pétrea, não. Tá bom? Tá? É isso, então. Bom, e aí eu disse para vocês o seguinte, às vezes não, na maioria das vezes, a lei já existe. E depois de ela existir, ela não está sendo válida, ela está sendo incompatível com a Constituição. E o controle pode ser feito tanto pelo Poder Legislativo, dei esses exemplos aqui para vocês, tanto pelo Poder Executivo, embora não exista um instrumento formal, né, para o Poder Executivo fazer o controle repressivo, tá? Não existe um instrumento, não existe um momento jurídico para isso, como é diferente do Poder Legislativo, que eles podem sustar, o Senado Federal pode suspender uma lei no controle difuso, tal, né? O Poder Executivo, na verdade, ele pode apenas não cumprir aquela lei por entender que ela é inconstitucional, mas um detalhe, tá? Precisa haver uma ordem do chefe do executivo. Há uma ordem do chefe do executivo falando, ó, não cumpre essa lei aí não, tá bom? Por quê? Ela é inconstitucional. A lei existe, mas ela é inconstitucional, tá bom? Mas o controle de constitucionalidade mesmo, ele está aqui, ó. Quando eu digo mesmo, é que é ali, né, o cerne, né, ali o núcleo do controle de constitucionalidade é esse, feito pelo Poder Judiciário. O controle de constitucionalidade, ele passa a existir quando havia leis, havia a criação, né, múltipla de leis, mas a questão é, quem é que vai controlar essas leis? Poder Judiciário. Né? Então, foi aí que ela foi criada, por isso que o controle repressivo realizado pelo Poder Judiciário é realmente aqui todo o cerne do nosso estudo de controle de constitucionalidade, tá bom? E aí, na aula passada, eu comecei a conversar com vocês sobre o difuso e o abstrato. Vem cá, ó, matéria. Agora a gente vai começar a nossa brincadeira aqui. Separei aqui o que a gente vai falar, explicar, mas vem cá. O que você já sabe sobre o controle difuso que eu falei na aula passada? Eu falei que o controle difuso, vou dar um exemplo aqui que eu me lembrei hoje, que eu passei isso, né? O controle difuso, ele é um controle incidental. Aí, eu preciso ser bem honesto para você. Se você está aqui nessa aula, você está querendo fazer o exame de ordem e você não sabe o que é algo incidental num processo, olha, eu preciso te falar um negócio assim, bater uma real contigo, velho. Te falta uma base mínima de processo, tá? É de verdade, eu tô falando isso aqui de coração, tá? Você precisa, é básico isso em processo, tá? O que é algo incidental, professor? É algo que surgiu no meio do processo. Você sai daqui de Araguaína e vai para Brasília. No meio do caminho acontece um incidente. Sei lá, a PF te parou, apreendeu o seu carro, acontece um incidente, o pneu furou, entendeu? E aí, alguma coisa precisa ser resolvida para que essa viagem continue. Isso é algo incidental num processo. Isso é algo incidental. Tá bom? Olha só que interessante. Eu disse para vocês que o pedido principal não é a inconstitucionalidade, mas se eu não resolvo esse incidente, eu não consigo resolver o pedido. E aí, eu dei o exemplo para vocês de uma ação, né, de repetição do indébito no caso de tributo. Veio uma lei tributária inconstitucional, me cobrou o tributo, eu paguei o tributo e agora eu estou entrando com uma ação para pegar esse dinheiro de volta. Só que, o que eu quero? Eu quero dinheiro de volta. Só que para eu conseguir o dinheiro de volta, eu preciso pedir para o juiz, reconheça que essa lei é inconstitucional. Se o juiz não reconhece que ela é inconstitucional, ele não consegue dar o pedido que eu estou fazendo. Então, alegar a inconstitucionalidade é a causa de pedir. Lembra, a causa de pedir é o motivo, a razão. Por que você está entrando com essa ação? Entendeu? Onde está fundamentada essa atuação? Isso é causa de pedir. E aí eu lembrei que em 2004, 2005, eu já falei para vocês, fui estagiária do professor Palma, né? E o professor Palma foi defender uma PFEM, uma mulher soldado. Ela foi presa
em flagrante, porque ela estava usando uma arma de fogo de uso restrito das Forças Armadas e com a numeração raspada. Raspada. Vocês sabem que isso, inclusive, com o pacote anticrime, passou a ser crime hediondo, né? Não era, passou a ser crime hediondo agora, isso que eu acabei de falar. Bom, mas o fato é o seguinte, o Estatuto do Desarmamento, que é a 10.826, de 2003, falava que no caso do porte legal de arma de fogo de uso restrito, não cabe liberdade provisória. Não cabe liberdade provisória. E o professor Palma era advogado da Associação dos Policiais na época e precisava buscar a soltura da cliente dele. E aí, o que ele fez, então? Ele entra com um pedido de liberdade. Qual é o pedido? Liberdade. O que ele quer? Ele quer a soltura. Mas qual foi o argumento que o professor Palma se utilizou para isso? O argumento que ele se utilizou foi: essa lei, esse dispositivo da Lei 10.826 de 2003 é inconstitucional, senhor juiz. Veja, não era o pedido principal, era incidente, uma via de exceção, uma defesa para o pedido que eu quero fazer. O juiz, então, reconheceu, de fato, isso o juiz, ele tem a liberdade de fazer isso, porque, controle difuso, ele tem a liberdade. Aí, ele foi lá, reconheceu que esse dispositivo é inconstitucional, tanto é que depois sofreu uma ADI, e o STF reconheceu numa ADI mesmo, aqui, depois foi numa ADI, um abstrato, mas na época não tinha, o STF ainda não tinha dito nada, então no difuso mesmo, o juiz foi lá e falou, de fato, reconheço que é inconstitucional, porque viola a Constituição Federal nos dispositivos tais, e, portanto, reconheço, concedo a liberdade provisória da pessoa fulano de tal. Entenderam? Isso que é o controle difuso. Isso pode, gente, controle difuso pode ser em HC, pode ser em ação civil, a área penal, área tributária, qualquer ação. Qualquer ação, tá? Pode ser até ação civil pública, eu falei isso para vocês ontem, só que na ação civil pública, inclusive, sempre foi erga omnes. Sempre foi erga omnes. Assim como, em geral, as ações de direito de ação civil pública são erga omnes, né? Vocês sabem disso. Bom, o que mais você precisa saber do difuso? Eu cheguei a falar isso para vocês, né? Mas, enfim, qualquer juiz ou tribunal, mas vou lembrar de novo aqui para vocês o seguinte: se quem for julgar for um tribunal, ou seja, um colegiado, lembre-se da reserva de plenário. O que é a reserva de plenário, professor? Aquele tribunal só pode reconhecer a inconstitucionalidade por maioria absoluta de todos os seus membros ou do órgão especial que julga a inconstitucionalidade naquele tribunal. Não foi isso que eu falei para vocês? Pois é. E lembrem-se, quando é que eu não aplico a reserva de plenário? Eu não aplico se for só o juiz, né? Só o juiz de primeiro grau. Quando for o próprio STF, ou as turmas do STF, quando for turma recursal, quando o STF já reconheceu, quando o próprio tribunal já reconheceu aquela inconstitucionalidade, ou, vamos lembrar? Se o que está analisando não é a inconstitucionalidade, mas a constitucionalidade. Se aquela turma, primeira, segunda turma, aquele órgão fracionário, né, está analisando um controle difuso aqui, e ele reconhece expressamente a constitucionalidade, não precisa mandar para o plenário, não precisa mandar lá para o órgão especial, porque só manda para o órgão especial o quê, por favor? Se tiver que reconhecer a inconstitucionalidade. Por isso que existe a súmula vinculante 10. Porque o que estava acontecendo na súmula vinculante 10? Na súmula vinculante 10, ela passou a existir pelo seguinte: as turmas, né, os órgãos fracionários estavam afastando aquela lei. Estavam afastando a lei. Nem falava que ela era inconstitucional, mas também não falava que ela era constitucional. Estavam afastando para poder julgar. Mas julgava. Aí o STF pegou e falou assim, não, para aí. Na verdade, vocês estão afastando porque entende que é inconstitucional. Então, vocês estão violando a cláusula de plenário. Mesmo não fazendo referência, vocês estão violando a cláusula de plenário. Por isso, essa é a razão da súmula vinculante número 10. E ela já caiu, sim, no exame de ordem, tá bom?
Legal. E aí falei para vocês que, em regra, os efeitos é interpartes, né? Embora, se for decidido pelo plenário do STF, erga omnes, foi pacificado não, né? Mas teve uma decisão dessa aí em 2017, 2018, e o STF tem aplicado isso até hoje, tá bom? No mais, agora eu quero tratar com vocês o que mais cai no exame de ordem, que é o abstrato. Tá bom? Que é o abstrato. Vocês sabem que o abstrato tem um outro nome. Ele também pode ser chamado de quê, por favor? Concentrado. Concentrado. Por que concentrado? Pelo seguinte, no difuso é aquela pessoa que está entrando com a ação. Não sei qual é a pessoa jurídica, física, mas é aquela pessoa. No abstrato, é para todo mundo. Por isso que tem os legitimados, não é todo mundo. E concentrado porque eu vou concentrar isso num único tribunal, que é o STF, a depender da situação, tá? Não entendi, Ayla. Restritiva que você fala, ok. Acho que eu perdi aqui. Nossa, desculpa, é porque o bate-papo não estava aqui aberto, a tela do bate-papo, e agora que eu fui abrir o bate-papo aqui, que eu vi que você comentou alguma coisa restrita aqui. Depois você comenta aí o que é restrita sobre o que agora eu não vou saber. E o Roberto falou objetivo. Objetivo do quê, queridão? Podem falar aí, gente. Agora eu deixei aberto aqui, tá? Deixei aqui no cantinho para não atrapalhar aqui a minha tela. Então, no controle concentrado é isso. No controle concentrado, eles vão, os legitimados vão entrar e é um pedido genérico, não é um caso concreto. É a lei. Tá vendo aquela lei? Aquela lei é inconstitucional. Então, vamos buscar a inconstitucionalidade dela. Independentemente se já tem controle difuso por aí espalhado ou não. Pode ser que alguém lá nas suas ações já estavam alegando a inconstitucionalidade. Não tem problema. Eles podem ir lá direto no STF fazer o pedido da inconstitucionalidade da lei, independentemente dos casos. Então, vamos analisar algumas coisas aqui, ó. Vamos lá. Se o controle difuso é algo incidental, ou seja, não é o pedido principal, aqui, ó, é exatamente o pedido principal. Então, no controle abstrato, ele é a causa principal, é o pedido, eu estou pedindo, tá bom? A causa de pedir é que ela não é válida com um parâmetro com a Constituição, mas o pedido é a própria inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, tá bom? E aí são 5 ações. Quais são as ações? Vamos lá? 5 ações: ADI, ADO, ADC, que mais? ADPF e ADI interventiva, tá bom? Ó, a ADI interventiva, ela não costuma cair no controle de constitucionalidade, não. Costuma cair, sim, sobre a intervenção da União nos estados, né? A intervenção do Estado nos municípios, isso já caiu, mas não se referindo à ação direta de inconstitucionalidade interventiva, a ADI interventiva, tá joia? Bom, vou falar delas, mas primeiro, antes de eu falar individualmente de cada uma delas, me permita pincelar isso aqui, tá joia? Olha lá. Quais são os 9 legitimados? Você já deve ter visto esse mnemônico, né? São 3 pessoas, são 3 mesas e são 3 entidades, não é isso? 3 pessoas: presidente da República, procurador-geral da República e o governador de estado. Opa. Tem algumas coisas aqui que eu quero... Tem algumas coisas aqui que eu quero comentar, tá? Sobre os legitimados. 3 mesas. Mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados e das Assembleias Legislativas, que no caso aqui, no caso do DF, é a CLDF, né? CLDF. Para quem não é de Brasília, até estranha, né? Brasília não tem uma Câmara Municipal, não tem uma Assembleia Legislativa, ela tem a Câmara Legislativa, né? Justamente pelo fato de que o DF ele guarda competências municipais e guarda competências estaduais, né? A Assembleia... Vou colocar só a L. Assembleia não tem mais acento não, viu?
Bom, e 3 entidades. Conselho Federal da OAB, Conselho Federal da OAB, Confederação e entidade de classe, sempre de âmbito, o quê, por favor? Nacional, tá? Deixa eu comentar algumas coisas aqui com vocês. Presta atenção nisso aqui, tá? Para vocês entenderem. Vamos lá. Presidente da República, Procurador-Geral e Governador, reparem, são figuras, não são? São figuras. Precisa de advogado? Não, não precisa de advogado, porque é a pessoa do presidente que assina. É a pessoa do Procurador-Geral que assina, é a pessoa do governador que assina. Eles não precisam de advogados. Aqui é a mesa, são 7 pessoas que compõem a mesa do Senado, são 7 deputados que compõem a mesa da Câmara. É a mesa, não precisa de advogado, tá bom? Assim também é a mesa das Assembleias Legislativas, aqui também é a mesa da CLDF. Conselho Federal da OAB, por mais bizarro que seja, é o próprio conselho, ali na pessoa do presidente do Conselho Federal, tá? Não precisa de um advogado. O que eu quero dizer assim, ó, não precisa outorgar a procuração por um advogado. Não, essa galera aqui, ó, presta atenção, essa galera aqui não precisa de advogado. Não precisa de vocês, não, tá? Daqui a pouquinho vocês serão advogados aí. Essa galera aqui não precisa de vocês, não, ok? Quem é que precisa de advogado? Esses aqui precisam, tá? Esses aqui precisam de advogado. Confederação e entidade de classe de âmbito nacional. Só esses dois, professor? Só esses dois precisam de advogados, tá bom? Tem jurisprudências falando do procurador do município, procurador do estado, tal. Mas, assim, ó, é uma jurisprudência que eu acho que não é cobrado em exame de ordem, nunca foi cobrado. Acho que concurso mais denso eles cobram. Mas, assim, só para vocês saberem, tá? Rapidinho. Para recorrer, pode ser só o procurador do estado. Para recorrer, pode ser só o procurador do estado, tá? Mas para entrar com a ação, tem de ser a própria pessoa do governador, tá bom? É isso que é só para vocês se atentarem para isso. O restante precisa, tá? Você já deve ter ouvido falar em legitimados universais, ou seja, representa todo mundo, universal representa todo mundo, não é isso? Legitimado universal significa que ele não precisa comprovar algo específico, ele não precisa comprovar um interesse mais restrito, não, porque ele já defende todo mundo. Entendeu? Então, quem são os legitimados universais? Presidente da República. Representa todo mundo, não é isso? Procurador-Geral da República. Também é universal. Tá? Vou até colocar de negrita aqui para vocês. Ó, é universal. Procurador-Geral é universal. Agora eu pergunto, o governador daqui do Tocantins, ele pode entrar com uma ADI questionando uma lei estadual lá da Bahia? Não faz o menor sentido. Qual é a análise, qual é ali a estrutura temática a respeito disso? Nenhuma. Ele pode pedir, ele pode entrar com a ADI? Pode, mas do estado dele, benefício do estado. Outro estado tem nada a ver. Ele cuida do dele, já não está conseguindo nem cuidar do dele, que dirá dos outros, tá bom? Agora, vamos lá. Mesa do Senado. Âmbito nacional, concorda comigo? Então é universal. Câmara dos Deputados. Também, todo mundo. É um órgão nacional, certo? Agora, CLDF. Não, CLDF, só as leis distritais. A Assembleia Legislativa, só do estado deles. Eles não têm que entrar de um outro estado, é a mesma coisa do governador. Mas se ele comprovar que a lei pode ser prejudicial para o estado dele, governador, aí nesse caso tudo bem. Nesse caso não tem nenhum problema não. Mas ele tem que ser específico, ele tem que comprovar que realmente está gerando prejuízo para o estado dele. Ele tem de demonstrar essa pertinência temática, tá joia? Conselho Federal da OAB. Gente, se é federal, da OAB, Conselho Federal da OAB, é âmbito nacional. Âmbito nacional. Agora, você fala assim, professor, mas e a confederação e entidade clássica é nacional? É verdade. Confederação é âmbito nacional? Sim. Entidade de classe também âmbito nacional? Sim. Só que é da classe deles. Só que é da área deles. Eles não têm pertinência, eles têm que comprovar pertinência temática em relação à estrutura deles, à função deles. Entenderam? Por isso que no caso da confederação entidade de classe, por mais que seja âmbito nacional, mas âmbito nacional não é de todo mundo, é só da galera que faz parte ali da entidade deles.
Entenderam? Sim, muito mais do que ficar decorando, façam esse raciocínio, tá? Então, o governador vai mexer com lei de outro estado? Em tese, não. A Assembleia Legislativa de um estado vai mexer com a lei de outro estado? Não, não faz sentido. Por isso que eles não são legitimados universais, que alcança todo mundo, indistintamente. Beleza? Bacana? Bacana? Até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem? Show! Vamos continuar aqui então, ó. Qualquer coisa vocês me gritem, tá? Por favor. Parou. Show. Agora, se eu perguntar assim, qual é a competência para julgar controle de constitucionalidade abstrata? Aí tem gente que já vai falar assim, de supetão. Fala. STF. Não é assim? É. Só que cuidado, tá? Só que cuidado. Quando eu falo do STF, o STF, ele é competente? Sim. Para julgar? Sim, ele é competente. Mas ele só é competente para julgar aquilo que fere a Constituição Federal de 88. Ok? Aquilo que fere a Constituição Federal de 88, sim, é o STF que julga. But nós temos aqui os TJs. Por quê? No caso dos TJs, eles vão analisar aquilo que fere as constituições estaduais. Tá bom? Aquilo que fere as constituições estaduais. Então, o controle abstrato. Você vai entrar com uma ADI. Essa ADI que você vai entrar, você está falando que está violando qual Constituição? A federal? Então, STF. Ah, eu estou entrando com uma ADI aqui de uma lei estadual. Veja, lei estadual, você pode entrar tanto lá no STF com uma ADI, quanto no TJ. Como é que você vai saber qual que você entra? Aquela Constituição que está sendo violada. Aquela lei estadual está violando a Constituição estadual, entra no TJ. Agora está violando a Constituição Federal. Então você entra no STF, beleza? Então cuidado com o que se refere à competência. Mas aí, rapidinho aqui, ó. Olha para mim. Olha cá para mim, olha cá para mim. Se uma lei estadual, imagina uma lei estadual que ela fere tanto a Constituição estadual, mas também fere a Constituição Federal. Aí, pensa comigo. O procurador-geral do Estado, o procurador-geral do Estado, o PGJ, né, o Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público, né, do Estado, entrou com uma ADI perante o TJ, porque ele não tem legitimidade no STF. Por quê? Porque violava a Constituição Estadual. Aí ele entrou com uma ADI perante o TJ por essa razão. Na mesma época, logo depois, veio o PGR, e entrou com uma ADI no STF, alegando que a lei é inconstitucional. Só que a alegação do Procurador-Geral da República, obviamente, fere a Constituição Federal. Aqui, ó. Só para vocês entenderem, ó. O PGJ, ele entra com uma ADI perante o TJ. Opa. Vocês nem me falaram, né, que vocês não estão enxergando. Essa câmera aqui que está me judiando. Peraí. Só para vocês entenderem, gente, que isso aqui é jurisprudência e pode ser que seja cobrado. Presta atenção aqui, ó. Vamos lá. Só para vocês entenderem rapidinho. Você tem aqui, ó, o PGJ, que é o Procurador-Geral de Justiça do Estado, né? Chefe do Ministério Público. Ele entra com uma ADI, obviamente, perante o TJ, ok? Só que na mesma época, vem o Procurador-Geral da República e entra com uma ADI perante o STF. Estou falando da mesma lei, tá? Só que o PGJ está falando que viola a Constituição Estadual, tá certo? Até aqui tudo bem. E aqui fere a Constituição. Beleza, isso é comum? É comum. A questão é o seguinte, ó, presta atenção. Vamos imaginar que a gente está falando da lei. Olha só, a gente está falando da lei XXX. Oi? Vocês estão me ouvindo?
Vocês estão me ouvindo agora? Voltou? Voltou? Apareceu uma mensagem aqui, eu achei estranho, tá certo. Beleza. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, nós temos essa situação aqui, ó. Nós temos a mesma lei, é essa lei aqui que está sendo analisada tanto no TJ estadual quanto no STF ao mesmo tempo, beleza? Vem cá, vem cá. Qual é a consequência de uma lei ser julgada inconstitucional? Fala para mim. Qual é a consequência de uma lei? Qual é a consequência de uma lei julgada inconstitucional? Estou falando do controle abstrato mesmo. Qual é? Qual é? Qual é a consequência? Essa lei continua a existir, essa lei é declarada nula e deixa de existir no ordenamento jurídico. Ela sai do ordenamento. Exatamente. Então, ó, se o STF declara que essa lei aqui, ó, é inconstitucional, essa lei não existe. Se essa lei não existe, significa que o TJ perdeu o objeto. Vai julgar o quê se a lei não existe mais? A mesma coisa se for o contrário. Ó, em regra, a mesma coisa vai acontecer. Se o TJ reconhece que ela é inconstitucional antes do STF, o que vai acontecer com essa lei? A mesma coisa, ela deixa de existir. E se ela deixa de existir, também, em regra, perde o objeto. Em regra, perde o objeto. Entenderam? Que jogou primeiro, que ela foi declarada nula. Agora, se o TJ julgou primeiro e declarou ela inconstitucional, e ela não é de reprodução obrigatória no STF, na Constituição Federal, é nula do mesmo jeito. But, olha só que interessante. Pode ser sim, Leide. Erga omnes, sim. Agora, presta atenção. Se essa lei foi julgada inconstitucional e ela é de reprodução obrigatória também no âmbito estadual e federal e estadual, significa que o STF pode analisar ainda, mesmo que o TJ já tenha analisado ela. Repetindo, o TJ disse que era inconstitucional. Em regra, a lei é nula, então perde o objeto. Mas, se essa lei declarada inconstitucional perante a Constituição Estadual é de reprodução obrigatória, professor, o que é reprodução obrigatória? Existem algumas regras que estão na Constituição Federal que é de reprodução obrigatória no Estado. E, nesse caso, o STF continua com a possibilidade de também julgar, mesmo que o TJ tenha julgado. Mas é só quando for de reprodução obrigatória. Agora, se o STF determinar que é inconstitucional, aí já era, não tem o que se discutir, tá bom? Tá certo, é isso mesmo, tá? Era só isso que eu queria comentar aqui com vocês, então bora voltar para cá. Então, competência pode ser STF, STJ, TJ... beleza, vamos voltar aqui. Efeitos da decisão. Primeiro, a lei é declarada nula. Aliás, ela é nula, não é só no abstrato não, viu? Ela é nula aqui também, ó. Aqui também, ó, ela é nula, tá? Ela é nula no difuso. Se o STF reconhece, ela é nula. Tanto lá no difuso, quanto ela também é nula aqui, ó, no abstrato. Só que, além disso, erga omnes também, tá? Ela erga omnes também. Alcança todo mundo. Modulação dos efeitos. Gente, um detalhe, tá? Modulação dos efeitos é possível? É possível. O que é modulação dos efeitos? Pode ser dos efeitos temporais, pode ser dos efeitos da nulidade, por exemplo. Teve uma lei, deixa eu tirar aqui para mim explicar para vocês. Olha só que interessante. Vocês sabem que existe a lei, né? No plano existencial, no plano de validade e no plano da eficácia, né? Aí olha só que interessante. Lá no Paraná, foi criada uma lei que ela existia, ela é válida, mas a eficácia dela estava meio bagunçada. Era assim, ó. Essas empresas de gás, vocês sabem que o gás butano, ele é líquido, né? O gás butano ali dentro do botijão, ele é líquido. Então, é fácil de pesar. Aí veio uma lei do Paraná e falou assim, ó, todas essas empresas distribuidoras de botijão de gás são obrigadas a comprarem uma balança de precisão. Por quê? Porque muitas das vezes a gente vai trocar o gás, ainda tem um pouquinho de líquido, ainda tem um pouquinho de gás lá dentro. E isso
é para gerar o quê? Desconto para o consumidor. Então, a distribuidora iria à casa, ao local, pesaria o botijão que estava levando e, a depender do peso, dava um desconto na compra do novo botijão, na troca do botijão. Concorda comigo que parece ser uma lei boa, sim ou não? Não parece ser uma lei interessante? E detalhe, essa lei existia, ela era válida, porque ela não feria nem a Constituição Estadual, nem federal, nem nada. Mas o problema na prática é o seguinte, parceiro. Na prática, apesar dela ser válida, a eficácia dela foi muito ruim, porque a produção, eficácia a produção dos efeitos, né? O que aconteceu com o valor do botijão de gás? O que vocês acham que aconteceu com o botijão? As distribuidoras tiveram que comprar a balança de precisão. Só que balança de precisão é uma fortuna, é caro. O que aconteceu com o preço do botijão? Subiu. Subiu. Ou seja, piorou a situação do consumidor, na verdade, tá? Piorou a situação do consumidor. Essa lei chegou no STF para falar assim, STF, essa lei aqui é inconstitucional do ponto de vista material. Resultado, o STF, presta atenção, o STF falou assim, tá bom, essa lei é inconstitucional. Quando a lei é inconstitucional, o que acontece com a lei? Ela é nula, concorda comigo? Ela é nula. E se ela é nula, ela vai lá na raiz, ela retroage lá na origem, ela retroage na origem. Aí eu pergunto, e tudo que aconteceu na vigência dessa lei? As empresas que tiveram que comprar o gás, tiveram que comprar a balança e tudo mais. O que o STF falou? O STF disse o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, ela é inconstitucional, ela está sendo declarada nula, só que essa nulidade, os efeitos dessa nulidade, é daqui para frente. Daqui para trás, por uma questão de segurança jurídica, vamos deixar, o que aconteceu, aconteceu. Daqui para frente é que ela vai funcionar. E veja, em regra não é assim. Em regra é erga omnes e ela retroage. Ela é ex tunc, ela retroage lá na origem. O que é nulo retroage na origem, correto? Só que aí o STF falou assim, vamos modular os efeitos temporais. Essa nulidade, essa inconstitucionalidade é daqui para frente, tá bom? Ela pode fazer isso sim, tá? Ela pode fazer isso sim. Pode, Roberto, respondendo para você, tá? Ela pode estabelecer, mas é claro, não é do nada, né? Precisa ter uma fundamentação concreta por conta da segurança jurídica, tá bom? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó, precisa de 2 terços. Isso aqui é interessante vocês anotarem, tá bom? Depois eu vou entregar esse mapa mental para vocês, obviamente, mas só para vocês se atentarem. Quando eu falo de modulação dos efeitos, não é maioria absoluta, não. Maioria absoluta é para reconhecer a inconstitucionalidade, para a decisão. A decisão no controle concentrado é maioria absoluta. O que é maioria absoluta? Maioria absoluta, 6 ministros, né? De 11, 6, maioria absoluta. Agora, modulação dos efeitos precisa de 8, tá? Modulação precisa de 8. Inclusive, esses 2 terços aqui, você ouve falar tanto na modulação dos efeitos quanto na súmula vinculante. Aprovar, cancelar, alterar. Súmula vinculante, 2 terços. Artigo 103A, né, da Constituição Federal. Aconteceu no caso da compensação ambiental. Eu sei que você é da área ambiental, né, Roberto? Eu realmente não sou, não sei, não lembro, mas valeu pela informação, é isso mesmo. A modulação dos efeitos serve justamente para isso. Beleza? Então, pessoal, ó, modulação dos efeitos é possível 2 terços, em qualquer uma das ações, tá bom? Cabe amicius curiae, ou seja, amigo da corte. Quem não sabe ainda o que é amicius curiae é o seguinte, o STF está julgando uma ação. Pode ser qualquer ação, não necessariamente controle de constitucionalidade, tá? Pode ser qualquer ação que tenha repercussão geral, né? Que tenha repercussão geral. Aí, imagine, tá rolando lá uma ação, só que é uma ação que tem repercussão geral. E o STF pode fazer audiências públicas, ele pode ouvir outras pessoas, ele pode ouvir um amigo da corte, um especialista, ele pode ouvir uma associação, ele pode ouvir a pessoa que vai ser afetada, uma associação que vai ser afetada por aquela decisão. Isso é amicius curiae, tá? Então é possível, é. Só que aí tem um detalhe que eu quero falar para vocês, é o seguinte, o STF, ele sempre disse que pessoa física não pode ser amigo da corte. Tem que ser pessoa jurídica. Ele sempre falou isso. Só que veio... e detalhe, ele sempre disse que não existe intervenção de terceiros numa ADI, tá? Ele sempre falou isso.
que não podia amicius curiae, pessoa física, e que não existe intervenção de terceiro numa ADI. Sempre falou isso. Só que veio o CPC de 2015, né? O chamado aí de novo CPC. Que é CPC e pronto. E o CPC, ele trouxe duas sacanagens para o STF. A primeira, amicius curiae foi expressamente colocado no CPC, coisa que não existia, foi colocado expressamente no CPC dentro do capítulo que se refere à intervenção de terceiros. Então, para o CPC, amicius curiae é a intervenção de terceiros, é uma modalidade de intervenção de terceiro, ou seja, um terceiro intervindo no processo. Pois é. Só que até hoje, nas decisões atuais, o STF ainda fala, amicius curiae é apenas um amigo da corte, não tem qualidade, não tem natureza jurídica de intervenção de terceiro. E mais, o CPC reconhece expressamente pessoa física como amicius curiae. Então está rolando um processo lá num tribunal, num juiz, sei lá, alguma coisa, e ele pede ajuda, né? Pede ali auxílio do amigo da corte, amicius curiae. Pode ser pessoa física, pode, mas o STF nesse ano de 2020, falou de novo, nas ações de controle de constitucionalidade, não cabe pessoa física como amicius curiae, tá bom? E se alguém quiser entrar como amigo da corte e for negado, cabe recurso, tá? O STF entendeu que se for negado, cabe recurso, tá? Mas, e existe recurso da decisão do STF? Existe recurso da decisão do STF? Ó, não existe, tá? Não existe. Não existe. Professor, existe ação rescisória? Não, não existe, tá? Não existe ação rescisória, não existe recurso. Porque, vamos lá, você vai recorrer para quem? Tá? Você vai recorrer para quem? Se o STF já é a última corte, né? Aí você fala assim, não, mas ação rescisória pode no STF. Poder pode, mas controle de constitucionalidade não pode, tá? Ação rescisória não pode no controle, tá? Não pode ação rescisória. O que pode, então, professor? Vou dizer, ó, a única coisa que cabe é embargos de declaração. Cabe embargos de declaração, tá? Inclusive, é muito comum embargos de declaração quando o STF não analisa a modulação dos efeitos, tá? Às vezes o STF dá uma decisão, não analisa a modulação dos efeitos, não fala nada a respeito disso, aí é comum que o próprio legitimado vai lá e entre com embargo de terceiro. Embora modulação dos efeitos pode ser de ofício ou requerimento, não importa, tá bom? Professor, entraram com uma ADI, só que o legitimado que entrou desistiu. Não existe, tá? Não existe desistência. Não existe desistência. Sabe por quê? Interesse público. Tá? Interesse público. Não existe desistência em nenhuma delas. Em nenhuma. Isso aqui já caiu na OAB. Isso aqui já caiu na OAB. Não cabe desistência, tá? Aí, olha a pegadinha, cara. Essa pegadinha de prova é sensacional, né? Partido político, né? Com representação. Pode. Aí a pergunta é... E se por acaso o cara perdeu o mandato e aí não tem mais deputado, não tem mais nada? Aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Aqui. Olha aqui, ó. Mandado de segurança para parlamentar. Aí o parlamentar foi lá e perdeu o mandato. E aí, o STF continua a julgar? Continua, tá? O STF continua a julgar. Beleza? Não esqueçam disso. Continua a julgar. Tá bom? Que mais? Posso repetir. Eu estou falando o seguinte. Se o partido político com representação, ele entra, né? Ele entra lá com controle de constitucionalidade, entra lá com ação, né? De controle de constitucionalidade. E aí, vamos imaginar que ele só tinha um deputado. E aí o deputado perdeu o mandato. Continua, tá? Continua. Por que continua? Pelo interesse público, tá bom?
É muito comum você ver o Partido Verde, né? O Partido Verde entrar com uma ADPF. Partido Verde? Não, Partido Verde que eu quero falar, não. PSOL. Ixi, cara, o PSOL entra com a TPF, é torta e à direita. Torta e à direita. Aí imagina que o PSOL tenha lá apenas um deputado ou só um senador, né? Dentro das duas casas, só tem um. E aí, no meio do caminho, a ação está lá sendo julgada. Eles perdem, viram o mandato, vem a eleição e não tem ninguém do pessoal lá no Congresso Nacional. O STF continua a julgar? Continua, tá? O STF continua a julgar a ação, sim, mesmo que tenha perdido lá o seu parlamentar no Congresso Nacional. Beleza? 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 Até aqui tudo bem, gente? Até aqui tudo certo? Só explica essa questão do recurso novamente. Posso. Veja, duplo grau de jurisdição é a coisa mais comum quando você entra com uma ação, né? Duplo grau de jurisdição não está expresso na Constituição, né? Mas está expresso nos tratados internacionais, enfim, todo o processo prevê recurso. Só que nas ações de controle de constitucionalidade, você entra direto no STF. Direto no STF. Aí a pergunta é, se o STF negar, por exemplo, você entra com uma ADI. O que você busca na ADI? A inconstitucionalidade. Só que o STF disse não, é constitucional essa lei. Aí você fica inconformado. Aí você fala, vou recorrer. Vai não. Não tem possibilidade de recurso. Tá bom? Não tem possibilidade de recurso. O máximo que você pode fazer é entrar com embargo de declaração. Mas você sabe que embargo de declaração é por uma omissão, obscuridade ou ambiguidade da decisão. Tá bom? Fez sentido agora? Sim. Obrigado. Beleza? Aí, eu falei da rescisória porque existe rescisória, né? Por exemplo, você está fazendo uma defesa criminal, Aí foi para o TJ numa apelação, foi para o STJ no RESP, e aí foi até o STF no recurso extraordinário, né? É possível fazer uma revisão criminal? É. No próprio STF? É. Numa ação civil, foi indo, chegou no STF, uma ação civil, de natureza civil. Cabe rescisória para o STF? Cabe. Mas controle de constitucionalidade não tem, tá? Controle de constitucionalidade não tem. E para encerrar, a AGU, gente, presta atenção, a AGU não é legitimado, tá? É muito comum falar que a AGU é legitimada. Quem é legitimado é o PGR, Procurador-Geral da República, tá? O chefe do Ministério Público Federal. Agora, advogado-geral da União, o advogado-geral da União, ele representa ali, né, o chefe do executivo, o poder executivo, enfim. Mas ele não é legitimado. Aí a questão é, ele se manifesta nas ações? Ele se manifesta. Não é em todas, mas ele se manifesta. Aí tem um detalhe interessante. Até pouco tempo atrás, entendia que na ADI, ele era chamado para se manifestar e ele era obrigado a defender a constitucionalidade daquela ação. Entendia-se que ele era obrigado. Aí imagina, o AGU não acredita que aquela lei é constitucional e ele era obrigado. Até que o STF mudou de entendimento e disse, ele é obrigado a ser ouvido, mas ele não é obrigado a concordar com a constitucionalidade, ele não é obrigado a defender a constitucionalidade da lei, tá bom? Então, sim, ele se manifesta na ADI, ele se manifesta na ADO e ele se manifesta também na ADPF, tá bom? Nessas três aqui que o AGU se manifesta. Já caiu isso aqui também no exame de ordem, por isso que eu estou chamando a atenção de vocês, tá bom? Por isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Então, manifestação do AGU, ADI, ADO e ADPF. Bacana, pessoal? Até aqui tudo bem? Por que eu gastei muito tempo aqui nessa explicação? Ó, foi muita coisa, eu sei. Por que eu gastei muito tempo aqui nessa explicação? Porque o que eu falei aqui foi geral. O que eu falei aqui foi geral. E isso aqui já é suficiente para vocês matarem muita questão na OAB, das que já caíram, né? Porque, assim, só para vocês terem uma ideia, nos últimos 15 exames da FGV, caíram 17 questões de controle de constitucionalidade, tá bom? Se a lei, em última instância, é o parlamento, o executivo, não precisa concordar se a sanção foi do presidente pretérito do governo. Ele não precisa concordar. Até pouco tempo ele era obrigado a defender a constitucionalidade, né? Mas não, ele não é mais obrigado, não, tá bom? Ainda bem, né? Um negócio estranho. Fossiliza
né? Uma atuação que, em tese, tem uma certa liberdade de argumentação, que é a advocacia. Professor, o que mais o senhor tem para nos falar? Eu queria conversar com vocês agora sobre as leis em espécie, tá? As ações em espécie. Vou falar muita coisa? Não. Agora eu vou falar pouquinho, porque eu já falei o âmbito geral, tá bom? Vou falar da ADO, vou falar da ADC e vou falar da ADPF, tá bom? O senhor vai falar da interventiva? Não, nunca caiu a interventiva, eu não vou falar da interventiva hoje não, tá bom? No mais, basta ler os artigos 35 e 36 a respeito da interventiva para vocês sacarem, tá? Se quiserem, vocês me pedem depois um vídeo, eu gravo. Mas só para a gente andar rápido aqui, ó, vamos lá. Eu preciso saber aqui o objeto de cada uma delas, tá? O objeto o que pode ser alegado numa ADI, tá bom? O que pode ser alegado numa ADI? Uma lei, ó, lei, ou ato, tá? Normativo. Eu vou explicar isso para vocês, mas sempre, ó, ou federal ou estadual, tá? Nunca municipal, tá? Cuidado apenas com a distrital, tá? Quem mora aí no DF, distrital. Porque a lei distrital, ela tem as leis distritais, ela é mista, né? Ela é híbrida. Então, ela pode ter um cunho que é de competência municipal, local, e ela pode ter ali um conteúdo que seja de competência regional, estadual, tá? Então, só se for estadual, tá? Se for uma lei distrital, se for uma lei distrital que tem ali um conteúdo de âmbito local, né? Aquilo que está previsto na Constituição, artigo 29, 30 da Constituição, que é a competência do município, não pode, tá? ADI não, estou falando de ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Qual é o pedido aqui? Gente, ó, interessante. Qual é o pedido aqui? Ó? O pedido aqui é para ser declarar a inconstitucionalidade. Ah, parece óbvio, né? Parece, mas tá. E quando a gente falar da ADO, quando a gente falar da DPF, tá, entendeu? Então, só guarde isso aí. A ideia aqui é declarar a inconstitucionalidade, beleza? Certo. Lembrando, se for perante a Constituição Federal, STF. Perante a Constituição Estadual, a lei estadual, obviamente, aí fica a cargo do TJ, tá bom? Uma coisa que eu queria comentar aqui com vocês. Quais são essas leis ou ato normativo? Ó, são as leis primárias. Quais são as leis primárias, professor? Aquelas do artigo 59, que eu já falei, não preciso falar de novo para vocês, né? Emenda, lei complementar, ordinária, medida provisória, resoluções, resolução das casas legislativas, decreto legislativo, né? Agora, repare. Existem alguns atos normativos que o STF reconhece no controle de constitucionalidade. Por exemplo, as resoluções do CNJ, do CNMP, do TSE, tudo isso aqui já passou por um controle lá de ADI. Por isso que a gente sabe disso, tá? Ó, olha só, ato normativo do Conselho Federal da OAB. Isso aqui é importante vocês saberem. Um ato normativo que nasce ali das reuniões do Conselho Federal, dos conselheiros federais da OAB, pode passar por um controle de constitucionalidade. Então, cabe ADI contra um ato do Conselho Federal da OAB? Segundo o STF, sim. Segundo o STF, sim. Tá bom? O que não está também aqui no artigo 59 que cabe à ADI? Ó, cabe à ADI os decretos autônomos, aqueles que é do chefe do executivo, tá bom? Os decretos autônomos. O que mais, professor? Regimento interno. Caramba, regimento interno. Olha só, isso aqui foi discutido no STF, o STF falou assim, se o regimento interno está ferindo a Constituição Federal, sim, tá? Dos órgãos, né? Dos órgãos, regimento interno lá do TJ, regimento interno do, sei lá, do Congresso Nacional, do Senado Federal. Se eu não estiver enganado, a jurisprudência aqui foi do regimento interno comum do Congresso Nacional, porque tem um regimento interno do Senado, regimento interno da Câmara e o regimento comum do Congresso Nacional. Se eu não estiver enganado, foi até esse aqui que surgiu uma jurisprudência a respeito disso, tá bom? Então, essas leis primárias, beleza?
federais e estaduais, ou distrital de conteúdo estadual, tá bom? Vocês querem saber o que não? Não? Eu vou falar só uma. Por que só... Aliás, eu vou falar duas, tá? Vou falar duas. Por que só duas, professor? Não cabe ADI. Só duas. Vocês não precisam saber de tudo para a prova de dia 7, não. Súmula vinculante. Súmula vinculante, não cabe ADI. Ah, professor, sério que não? Não cabe. Sabe o que cabe? Cabe reclamação. Cabe reclamação. É a via própria. Existe reclamação. Se a súmula vinculante for violada, você entra com uma reclamação. Agora, a própria súmula vinculante é inconstitucional. Você pede para ela ser o quê? Cancelada. Entenderam? Ó, vou repetir. Súmula vinculante do STF, certo? Certo. A súmula vinculante foi desobedecida, ela foi violada. Entra com uma reclamação. Reclamando para o STF que estão desobedecendo a súmula lá embaixo. Tá bom? O juiz de primeiro grau, não está aplicando a súmula vinculante. Entra com uma reclamação, não com a ADI. Agora, a própria súmula vinculante, você entende que é inconstitucional. Sabe aquela súmula vinculante que fala que não é obrigatória a presença de advogado em processo administrativo? O Conselho Federal uma vez tentou cancelar. Ele tentou cancelar. O STF falou não, não é não. Tá? Só que eles não entraram com a ADI, eles entraram com cancelada. É claro que o Conselho Federal estava tentando dizer que precisava de advogado no processo administrativo, né? Para ter mais serviço para os advogados. Mas não precisa mesmo não, tá bom? Súmula vinculante, portanto, não cabe. E outra coisa que não cabe, ó, não cabe os decretos regulamentares, também chamados de quê? Que eu falei ontem para vocês, anteontem, né? Executivos. Pensa comigo. Decreto regulamentar está abaixo da lei ordinária. Se está abaixo da lei ordinária, é controle de legalidade. Decreto regulamentar serve, né, para regulamentar uma lei, tá? Para executar uma lei que já existe. Continuar aqui, beleza. Não cabe. Ah, um detalhe. Se vocês me permitem, eu vou acrescentar aqui, ó, os tratados internacionais. Quais? Qualquer um. Mesmo aqueles que... Foi corrigir, ficou pior, né? Internacionais. Mesmo aqueles, professor, que tem o rito de emenda, Ué, se emenda a Constituição. Ó, gente, 59 também estão as emendas, tá? Emendas à Constituição, por favor. As emendas podem sofrer controle de constitucionalidade, tá? O que não pode sofrer as emendas? Os dispositivos originários. Os dispositivos que nasceram lá em 88, esses realmente não podem passar por controle de constitucionalidade, porque eles são o próprio parâmetro, né? Beleza? Então, tratado internacional, qualquer um deles também pode. Emendas à Constituição, tá? Todos, esses aqui pode. Esses aqui é que não pode, tá? Esses aqui não cabe. Tem outros? Tem. Por hoje, vocês não precisam saber deles não, tá bom? Então, é isso. Eu quero declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tá bom? As leis primárias. Alguma dúvida, gente? Porque eu já falei para vocês, né? De todos os efeitos em geral das ações de constitucionalidade. Então, acho que eu não preciso acrescentar mais nada aqui de maneira específica. A não ser, talvez, medida cautelar, né? Medida cautelar. Cabe medida cautelar? Cabe. Em regra, pelo plenário, tá? Em regra, pelo plenário. A não ser que estejam de férias. Aí, se tiver de férias, é o presidente, tá? Se tiver de férias, é o presidente, mas, em regra, é pelo próprio plenário, tá? E aí, o que vai acontecer? Vai suspender, olha só, vai suspender a lei, tá? Vai suspender a lei. Sem prazo. Não tem prazo, não. O que é medida cautelar? Entra com a ação, entra com a ADI, alegando a inconstitucionalidade daquela lei, e o legitimado já pede uma medida cautelar para suspender enquanto resolve. É o que está acontecendo hoje com o quê? O juiz das garantias, com o pacote anticrime em geral. O que está acontecendo com o pacote anticrime? Isso aqui, ó. Aquela parte está suspensa, a eficácia está suspensa, sem prazo, tá?
foi reconhecida ali uma medida cautelar. Eu lembro que estava nas férias, o presidente foi lá e reconheceu, tá? Depois o relator foi lá, se manifestou e o plenário reconheceu mesmo e confirmou a suspensão daqueles dispositivos do pacote anticrime, tá joia? Medida provisória pode ser objeto de ADI? Então, em regra não, né? Em regra não, tá? Por quê? Porque ela está em processo ali de avaliação pelo próprio Congresso, tá? Pelo próprio Congresso. Mas, atualmente, você vai encontrar jurisprudência, né? Que entra com o controle, com uma ADI contra uma medida provisória, que inclusive tem uma jurisprudência que fala assim, se for convertida a medida provisória em lei, perde objeto? Não, não perde objeto, não. Só transforma, faz um aditamento, e ao invés de analisar a medida provisória, vai lá e analisa a lei que foi convertida. Tá joia, Roberto? E é muito comum, já tem algumas jurisprudências a respeito disso aí, tá? É só analisar esse detalhezinho aí. Bom, vamos falar de ADO. O que é ADO, professor? Quando não existe a lei. Não existe uma lei, certo? Quem é que pode entrar com ADO? Gente, aqueles legitimados da página anterior é os legitimados para qualquer uma dessas ações, com exceção da ADI, tá? Acabei esquecendo de falar para vocês. Vocês me perdoem? Acabei de lembrar aqui. Vocês me perdoem? Eu vou voltar aqui só para vocês entenderem, ó. Eu disse para vocês que esses 9 legitimados aqui são para todas as ações aqui, ó. Todas essas ações aqui, tá? Foi isso que eu estava falando ali agora. Com exceção da ação interventiva, tá? A ADI interventiva é exclusiva do PGR, tá? Desculpa. Exclusiva do PGR, tá? Isso aqui para uma leitura muito simples, lá dos dispositivos da intervenção, 34, 35, 36 da Constituição, você vai ver o Procurador-Geral da República que representa perante o STF nos casos lá de desobediências lá, tá? Dos princípios sensíveis, enfim. E aí o caso é isso aqui, ó, PGR, é só dele, tá? É só dele. Ah, professor, se for uma intervenção no município, pelo Estado. Aí é o PGJ, Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual. Aqui é o chefe do Ministério Público Federal, que entra no STF com a ADI interventiva. No resto, os 9 legitimados para todas aquelas outras demandas, tá bom? E qual é o objeto aqui, ó? O objeto é o STF reconhecer que não existe a lei, e se não for o poder executivo, se não for o poder legislativo, ele pode estabelecer um prazo para a edição desse ato normativo ou a propositura da lei. Existem leis, por exemplo, que é iniciativa exclusiva do chefe do executivo, né? Aí ele vai lá, reconhece que não existe a lei e dá um prazo para ele entrar com esse projeto de lei, certo? Agora, o problema é, no caso do poder legislativo, o STF não pode mandar fazer a lei, né? Porque aí vai interferir na função típica dele. E aí, se vai mexer na função típica do legislativo, não existiria a separação de poderes, tá? Mas o que o STF faz? O STF fala assim, ó, olha o que o STF fez na última decisão. A competência era do Congresso. Aí ele falou assim, ó, tem 120 dias. Se passar dos 120 dias não existir essa lei, o STF colocou na decisão, né? O Tribunal de Contas poderá fazer isso, isso e isso. É porque o direito que estava exigindo estava gerando prejuízo para, né, uma coletividade gigante. E o Tribunal de Contas poderia fiscalizar e aplicar multa. E aí, o STF não pode obrigar o Poder Legislativo a fazer a função típica. A função típica não, cada um no seu lugar. Então, o STF pega e fala assim, ó, tá bom, não tem a lei. Se vocês não fizerem a lei dentro desse prazo, eu não vou obrigar, eu não vou legislar, mas eu vou tomar alguma decisão, tá bom? E aí o STF deu um prazo de 120 dias para o Congresso, no caso, tá? Mas lembre-se, a pergunta aqui não é se é ADO de lei federal, de lei estadual, de lei municipal. É a omissão legislativa perante a Constituição Federal. Se a Constituição Federal fala que é para existir uma lei municipal disso, pode entrar com a ADO. É isso que eu quero dizer para vocês, tá? Porque eu estou falando de uma omissão, de algo que não existe. Não existe a lei, não existe o ato normativo. E deveria existir, mas não existe. E aí como é que faz? Entendeu? Então, o objeto não tem a ver se a lei é federal, municipal, estadual. Não é isso. A questão é,
A Constituição Federal mandou escrever uma lei sobre isso. Existe uma norma de eficácia limitada que precisa de uma lei infraconstitucional para aquilo existir, para aquilo poder ter algum efeito, para aquilo ter alguma funcionalidade, e a lei não existe. Não importa se é federal, estadual ou municipal. A ação perante o STF, porque estamos falando de uma omissão legislativa que a Constituição mandou, tá? A gente chama isso de mandados de otimização. Você só precisa saber o seguinte, a lei não existe, precisava existir por causa disso, tá bom? Show de bola? Isso, Denise, isso, tá? Lá dentro da ideia da eficácia limitada, tá bom? Bom, vem cá. Já falei da ADI, falei da omissão, né? Agora, quero falar da ADC. Ah, um detalhe. Pode entrar com medida cautelar aqui? Pode entrar com medida cautelar. Mas qual é o efeito da medida cautelar? O efeito da medida cautelar é suspender os processos, tá? É suspender os processos, tá joia? Enquanto não for resolvida essa lei, né? Enquanto não for criada essa lei aqui, suspende os processos que precisa de uma lei para acontecer, tá bom? Bom, e a ADC, professor? A ADC tem uma curiosidade, tá? Primeiro, eu não estou buscando a inconstitucionalidade, eu estou buscando a declaração, o reconhecimento de que aquela lei é constitucional. Entenda uma coisa, ó, o objeto da ADO é reconhecer que não existe uma lei. E se reconhece que não há uma lei, o STF pode dar uma ordem para o órgão, né, que precisava fazer essa lei e não fez, mas se for o Poder Legislativo, ele dá um prazo. Se o Poder Legislativo não cumprir esse prazo, ele determina alguns efeitos lá na própria sentença. Mas o objeto é reconhecer que não há uma lei e aí tomar uma decisão em cima disso, tá bom? Ele reconhece. E aí, quem deveria ter feito a lei e não fez, recebe lá a decisão do STF, tá bom? Agora, a ADC é engraçado. Toda lei nasce com a presunção de que é constitucional, beleza? Só que a gente sabe que essa presunção é o quê, por favor? Essa presunção é relativa, porque alguém pode vir e alegar inconstitucionalidade. Então, a ADC ela serve para transformar, presta atenção, ó. Aliás, melhor falando, confirmar a constitucionalidade da lei. Ela serve para confirmar a constitucionalidade da lei, certo? Só que tem um detalhe, parceiro. Isso aqui só pode ser feito se a lei for o quê, por favor? Federal. Só lei federal, tá? Lei estadual, não. Lei estadual, não, tá? Lei estadual, você pode até entrar com uma ADC perante a Constituição estadual, lá no TJ, tá? Mas uma lei estadual, ADC no STF, não, tá bom? Não. Só lei federal. Só lei federal. Combinado? Tá bom? Professor, cabe-me... Ah, tem um requisito aqui interessante. Tem um requisito interessante aqui. Precisa haver aqui uma situação jurídica, desculpa, judicial. Controvérsias judiciais. Porque, veja, por que entraram com uma ADC se toda lei já nasce com a presunção de constitucionalidade? Concorda comigo? É que, se você for analisar os processos que estão correndo pelo Brasil, tem alguns juízes entendendo que aquela lei é constitucional e aplica, mas tem alguns juízes entendendo que a lei é inconstitucional e não aplica. Ou seja, está havendo uma contradição judicial. Demandas judiciais estão contraditórias em relação à presunção dessa lei. Uns entendem que é constitucional, outros entendem que é inconstitucional. Por isso que existe a ADC. A ADC nem foi criada na Constituição de 88, ela foi criada na Emenda 3, alguns anos depois que ela foi criada, tá? Mas ela serve para dizer o seguinte, ó, vocês juízes aí que estão reconhecendo a inconstitucionalidade, eu vou entrar aqui no STF para dizer que ela é constitucional. E aí, se o STF declara que ela é constitucional, aí aqueles juízes lá vão ter que aplicar. Por isso que quando entra com a ADC, é muito comum uma medida cautelar. Medida cautelar. E a cautelar aqui é justamente para suspender os processos. Suspende os processos. Tudo bem? Por um prazo, tá? 180 dias. Opa, que isso, Léo? 180 dias. Tá bom?
Então, aquela presunção que é relativa, busca-se a presunção absoluta, a declaração, a confirmação do STF, que é o guardião da Constituição, para dizer, não, essa lei é válida, essa lei é constitucional. E se é constitucional, portanto, deve ser aplicada conforme ela, né? Mas, enquanto se resolve, ó, tá? Prazo de 180 dias. Em regra, não é prorrogado, não, tá? Mas tem jurisprudência que fala que se tiver na mão do PGR lá, e o PGR ainda não se manifestou, pode ser prorrogado por mais um período, tá bom? Volta cá não, vem para cá. A DPF. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Preceito fundamental, preciso da Constituição, né? E preceito fundamental é um termo muito amplo. E por ser um termo muito amplo, preceito fundamental, aquilo que a Constituição entende por preceito fundamental, aquilo que fere princípios básicos, direitos básicos. É por isso que muitos chamam a ADPF, muitos chamam não, a própria lei da ADPF vai falar que ela é subsidiária. Subsidiária. O que é uma lei subsidiária? O que é? O que significa ser subsidiária? É assim, ó. Você quer alegar inconstitucionalidade de uma lei municipal, mas não cabe. Você não pode entrar com uma lei municipal perante o STF, não é verdade? Não pode, mas cabe à DPF. A DPF você pode, tá? Por isso que vai chamar ela de subsidiária, tá joia? Mas, ó, não é só isso não, tá? Qual o objeto, né? Qual o objeto? Primeiro, qual é o objeto? Opa! O objeto não é reconhecer a inconstitucionalidade por si só, não. O objeto da DPF é, reconhecendo que foi descumprido um preceito fundamental, você vai pedir uma reparação de danos. Reparação de danos. Tá? Você vai pedir uma reparação de danos. Esse é o objeto. Ah, professor, não é inconstitucionalidade? Não, esse é o objeto da ADI. A inconstitucionalidade é o objeto da ADI. O objeto da DPF não é reconhecer a inconstitucionalidade. Tá bom? Ué, professor, mas se eu quiser reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei abstrata do município, ué, entra com uma ADI perante o TJ, tá bom? Mas se aquela lei municipal ela está descumprindo um preceito básico da Constituição, um preceito fundamental, você pode entrar no STF, mas com a DPF. Tá bom? Quer ver uma DPF que vocês sabem, que vocês talvez não sabem, mas surgiu da DPF? A audiência de custódia. Deixa eu tirar um pouquinho dessa tela aqui. Audiência de custódia. A audiência de custódia foi o seguinte, eu não sei se foi o pessoal, acho que foi o pessoal, falando do pessoal de novo, né, do partido. O pessoal entrou com uma DPF no STF para falar assim, STF, o sistema carcerário está uma desgraça no Brasil todo. Não usou essa palavra não, só para vocês entenderem, tá? Tá caótico, tá superlotado, tá uma bagunça, tá uma zona. O povo está morrendo, não sei o que, aquela história toda, né? Você já sabe. Realmente os presídios do Brasil não prestam mesmo. O STF pegou e falou assim, tá bom, eu vou reconhecer porque, de fato, princípios básicos da dignidade da pessoa humana, da integridade física desses presos estão sendo violados. O que nós vamos fazer? Algo muito amplo, né? Nós não estamos falando de uma lei específica, estamos falando de uma situação precária. Concorda comigo? Né? De um ato, não é um ato meramente normativo, né? Não precisa ser um ato normativo a DPF, diga-se de passagem, tá? Até porque eu vou falar daqui a pouquinho, é possível contra uma sentença, tá? Uma sentença, desde que não esteja transitado em julgado. Então, você não entra por um ato normativo, não, é um descumprimento de preceito. Pode ter sido uma lei? Pode. Pode ter sido um ato administrativo? Pode também. Pode ser uma política pública? Pode também. Aí o pessoal foi lá e entrou. O STF pegou, só que o pessoal pediu assim, muita coisa, muita coisa. Só que o STF concedeu duas coisas. Ele obrigou a União a liberar o dinheiro do fundo penitenciário e liberar esse dinheiro do fundo penitenciário. Sabe aquelas penas de multa? Pena privativa de liberdade, restritivo de direito e multa? Para onde que vai o dinheiro da multa? Vai para o Fundo Penitenciário Nacional. O STF pegou e falou assim, ó, pega esse dinheiro aqui e distribui para os presídios aí do Estado para reformar, para ajeitar, para arrumar o que tiver que arrumar. E a segunda medida foi obrigar todos os tribunais de justiça a instalar em 90 dias audiência de custódia.
No Brasil não existia audiência de custódia, gente. Não existia. No Maranhão tinha alguma coisa. No estado de São Paulo também tinha alguma coisa a respeito de medida de audiência de custódia. Mas não tinha nada regulamentado, absolutamente nada. No ordenamento jurídico brasileiro, veio com pacote anticrime, que inclusive está suspenso, né? O artigo 310, parágrafo 4º, está suspenso, porque fala assim, né? Que se não tiver audiência de custódia 24 horas, a prisão é declarada, deve ser reconhecida ilegal e relaxar a prisão, né? Aí por essa razão, inclusive, que foi suspenso esse dispositivo. Mas a questão nasceu nessa ADPF, audiência de custódia. Nasceu lá. Quem assistiu aqui aquela live e quem conhece o professor Aragonê Fernandes, né? Eu fiz até uma live com ele. O professor Aragonê Fernandes era um querido amigo e vizinho meu de Brasília. O professor Aragonê foi o juiz do TJDFT responsável por instalar as audiências de custódia no DF. Tanto é que ele foi juiz de custódia até pouco tempo atrás. Ele era um dos únicos juízes de custódia, que ele foi o cara responsável por instalar a audiência de custódia no DF, professor Aragonê Fernandes. Queridíssimo e excelente, talvez um dos melhores professores de constitucional do Brasil, diga-se de passagem, né? Quem segue ele sabe o que eu estou falando, tá bom? Então, deixa eu voltar para cá, para vocês entenderem, então, a ideia de preceito fundamental, tá joia? Reparar o dano. Não tem que reconhecer algo inconstitucional. Se for para reconhecer inconstitucionalidade, é a ADI, é o objeto da ADI, tá certo? Agora, vamos lá, vamos lá, cabe contra leis. E, leis federais, estaduais, municipais, distritais, né? Cabe sim. Cabe também, olha só que interessante, cabe contra leis revogadas. Caramba, isso aqui é muito interessante. Leis revogadas? Sim. Por que, professor, cabe contra as leis revogadas? Porque o fato da lei ter sido revogada não significa que não tem ainda efeitos. Às vezes, tem alguns efeitos, algumas leis revogadas, né? Consequências dela. Então, cabe a DPF. Cabe a DPF também perante o STF de leis anteriores à Constituição de 88. Não cabe a DI, não faz o controle, mas cabe a DPF, tá? Isso aqui é jurisprudência do STF, tá, gente? Isso aqui é jurisprudência do STF. Então, uma lei anterior, cabe a DPF. Volto a dizer, não é para reconhecer inconstitucionalidade, é por algum dano ou ameaça de dano, e aí eu vou lá tentar uma reparação, tá? Ou para impedir que um dano maior aconteça. E eu acho que isso aqui é possível cair, decisões judiciais. Só que antes de transitar em julgado. Antes de transitar em julgado. Por quê, professor? Porque a DPF não existe para modificar coisa julgada. Ué, que isso? Coisa julgada, material absoluto, né? A não ser dos casos. Fala absoluto, salvo os casos de ação rescisória e revisão criminal, obviamente, né? Mas lembra que revisão criminal é só no caso de condenação, né? Só sentença condenatória, porque não cabe revisão criminal de sentença absolutória. De qualquer maneira, a DPF cabe sim contra decisões judiciais que ferem um preceito fundamental, desde que não tenha transitado em julgado. Fez sentido para vocês, sim ou não? Até aqui tudo bem? Muita coisa, sim ou não? Um sinal positivo aí com a cabeça quem está vivo, quem conseguiu respirar, quem conseguiu entender. Sloane, fui claro com vocês, Marlene. Eu sei que foi muita coisa, gente. Olha só, presta atenção. Controle de constitucionalidade você estuda num semestre inteiro. Eu estou dando aula aqui para vocês em 2 aulas de 1h30 de parte teórica, tá bom? Eu estou tentando ser conciso com vocês o máximo possível, tá bom? Muita coisa, tá bom? Eu tenho uma proposta para vocês. Quero saber se vocês querem topar essa proposta. Uma proposta para vocês. Eu disse para vocês que a gente ia dar aula de dosimetria da pena amanhã, não é isso? Tá? Aí só tenho de ver
quando terminar a aula aqui, eu vou ver se o professor Gleidson vai dar aula para vocês de ética. Se não, eu dou aula para vocês e tudo mais. Eu vou enviar sim. Na verdade, vou até melhorar o mapa, porque ficou muito extensozinho ali, eu vou melhorar. Já são quase 10 horas. Se eu começar a resolver as questões aqui, a gente vai longe. Vocês viram aí, né? Vocês querem que eu marque uma outra aula só para resolver as questões de controle de constitucionalidade? O que eu acho que é muito positivo, pela seguinte razão. É um outro encontro para revisar uma terceira oportunidade. O que vocês acham? Não é? Só que aí eu quero que vocês me prometam uma coisa. Agonia dessa base. Mas aí vocês têm de me prometer uma coisa. Vocês vão revisar, sim ou não? Tudo isso aqui que eu passei para vocês, eu vou desligar aqui, ó. Eu vou encerrar a nossa aula. Eu vou reorganizar o mapa mental aqui. Vou mandar para vocês e vocês vão revisar de hoje para amanhã. Tá bom? Não estou falando hoje não, mas assim, pelo menos amanhã no máximo vocês vão revisar isso aqui. Tá joia? Vocês assistiram... outra coisa, vocês assistiram... Alguém falou aqui do vídeo da dosimetria. Vocês assistiram ao meu vídeo de dosimetria da pena? Vocês assistiram o meu vídeo de dosimetria da pena? Quem assistiu aí meu vídeo de dosimetria da pena? Mapeando a dosimetria da pena. Vocês gostaram? Ficou claro para vocês? Depois eu vou gravar uma só fazendo o cálculo, mas eu quero dar uma aula mais direcionada para as questões da OAB. Aí eu fico mais tranquilo. Tá joia? Ok, pessoal? Esse melhora aqui agora. Bom, então vou fazer isso. Vou encerrar então a aula com vocês. Alguma dúvida falando nisso? Alguma dúvida?